Olá, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez. Quero partilhar uma palavra para que os irmãos possam se reunir novamente hoje em suas casas, com a sua família, e ter o seu momento devocional, seu momento espiritual. Nós estamos ainda restritos, não podemos nos reunir como igreja, nos encontramos limitados, mas a palavra de Deus, ela é livre, ela não está limitada a nada, ela vai aonde Deus quer que ela vá. E nós estamos trabalhando na quarta-feira no contexto familiar. Na verdade, nós, quando nos reunimos no grupo, nós pegamos a mensagem, a reflexão de domingo, que fala sobre família, e colocamos no grupo, para que possamos trabalhar, possamos aproveitar mais da reflexão. E eu quero lembrar também aos irmãos que hoje é o nosso encontro também para celebrarmos a ceia do Senhor. E a dica é que os irmãos façam isso em suas casas, tenham esse momento de comunhão e façam a ceia do Senhor. Celebrem essa obra tão preciosa, tão maravilhosa que o Senhor fez em prol da nossa vida. Quero ler um texto aqui em Mateus, capítulo 6, para que nós possamos refletir um pouco nesse contexto familiar. Diz assim a palavra do Senhor: Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. O reino de Deus e a justiça do nosso Deus, ela deve ser posta em primeiro lugar. E no contexto familiar, é isso que nós devemos fazer na nossa casa, é isso que nós devemos fazer em relação aos nossos filhos, ensiná-los a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, na verdade, não são todas as coisas, mas todas essas coisas. Que coisas são essas? As coisas que Deus sabe que nós precisamos, as coisas que são primárias para a nossa vida, são importantes e necessárias para a nossa vida, Ele sabe que nós precisamos, e são estas coisas que Deus vai nos dar, a partir da nossa atitude de buscarmos, em primeiro lugar, o reino dEle e a justiça dEle. E eu quero falar um pouco para essa nossa reflexão, para a igreja, especificamente a nossa igreja, sobre os pilares da restauração. Eu considero que são coisas primárias, eu considero que se nós realmente estivermos entendendo o significado dos pilares da restauração, se nós estivermos entendendo a importância dos pilares da restauração, nós vamos ver que diz respeito a colocar realmente o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Que são os pilares da restauração? São 4 atividades básicas
que Deus nos deu, Deus colocou como instrumento para o nosso trabalho de restauração. Essas atividades, ela tem o objetivo de nos dar um suporte espiritual, tem o objetivo de dar manutenção da nossa vida espiritual, no que diz respeito ao desenvolvimento dos nossos relacionamentos, que começa ao nos relacionarmos com o próprio Deus. Em primeira instância, nós precisamos nos relacionar bem com Deus. E depois nós precisamos nos relacionar bem conosco, cada um consigo mesmo. E depois nós precisamos nos relacionar bem com os outros, com as outras pessoas, e também com as coisas. As coisas que Deus colocou nas nossas mãos para que nós possamos administrar. Existe um nível de relacionamento com essas coisas que nós devemos alinhar com a vontade de Deus, nós devemos saber de Deus, em Deus, na palavra dEle, como lidar com essas coisas. Eu tenho 4 pontos aqui para nos ajudar nesse entendimento da questão dos quatro pilares da restauração. Primeiro ponto, o próprio Jesus Cristo, que nos faz essa proposta, ou seja, a proposta de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou de colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É Jesus quem nos faz essa proposta. E esse mesmo Jesus que nos faz essa proposta é o Jesus que nos deu os 4 pilares da restauração como uma ferramenta para esse objetivo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Então, os pilares da restauração nos ajudam nesse sentido de que é realmente o reino de Deus, que é realmente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E Jesus, o próprio Jesus Cristo, Ele nos deu essa ferramenta, nos deu essas atividades básicas que nós já falamos, que compõem os 4 pilares da restauração. Em segundo lugar, os 4 pilares da restauração não diz respeito a servir a Deus, mas buscar a Deus. Porque os 4 pilares da restauração servem para nos alimentar espiritualmente. Nós não nos deslocamos da nossa casa para a igreja para servir nos 4 pilares da restauração. Nós atendemos a essa atividade dos 4 pilares da restauração no sentido de nos alimentarmos de Deus, nos alimentar da palavra de Deus. É para isso que serve as atividades da igreja, para nos dar suporte espiritual, para nós termos um encontro com Deus e desenvolver uns aos outros, que a palavra nos ensina. É exatamente na igreja que eu busco a Deus e no mesmo instante eu me relaciono com os irmãos, me relaciono com as necessidades, eu busco apoio, à medida que outros buscam apoio e são também beneficiados com a minha presença na igreja. Então, esse é um ambiente onde nós estamos aprendendo de Deus, estamos sendo usados por Deus para ensinar também os outros. Então, é uma mutualidade que acontece na igreja,
que traz realmente um ensinamento e um suporte emocional e espiritual, para que eu possa aprender a me relacionar bem, como já foi falado, me relacionar bem com Deus, em primeiro lugar, me relacionar bem comigo mesmo, me relacionar bem com os irmãos, com a minha família, com os meus vizinhos, meus amigos, e também me relacionar bem com as coisas. Então, esse é o princípio do aprendizado na igreja, no que diz respeito aos 4 pilares da restauração, que são as 4 atividades básicas, necessárias e importantes para que eu possa estar dando a manutenção da minha vida emocional e espiritual. Outro ponto de destaque também aqui para a nossa reflexão é que os 4 pilares, se levado a sério, é suficiente para o crescimento espiritual. Ou seja, são 4 atividades aonde envolve oração, aonde envolve doutrina, aonde envolve relacionamento, aonde envolve a colocação dos dons, o desenvolvimento dos dons, na frequência desses 4 pilares da restauração, eu me envolvo de maneira integral no Evangelho, eu me envolvo de maneira integral no suporte espiritual, naquilo que Deus tem projetado para o meu desenvolvimento espiritual. Então, as quatro atividades, que são os 4 pilares da restauração, atende todas as necessidades, as minhas necessidades, a necessidade da igreja, no que diz respeito ao crescimento espiritual, no que diz respeito ao desenvolvimento da vida espiritual, a busca do conhecimento de Deus. E, ao mesmo tempo, Deus ainda usa a minha vida para dar suporte a outro dentro da igreja. Então, se eu levar a sério os 4 pilares da restauração, essas 4 atividades são suficientes para a minha vida espiritual, para o desenvolvimento da minha vida espiritual, para o meu crescimento espiritual, sem haver necessidade de atividades externas. Eu não vou aqui dizer que eu não posso aí buscar ouvir uma pregação, uma coisa extra ao trabalho da igreja. Não é problema nenhum eu estar aí também buscando outras fontes de alimento espiritual. Mas não que seja necessário. Os 4 pilares são suficientes para o meu desenvolvimento espiritual. E em muitos casos, irmãos, eu vejo que essa busca de uma outra instrumentalidade, de uma outra forma, às vezes até atrapalha quando a pessoa não tem uma maturidade para filtrar certas coisas, para filtrar certos entendimentos, por ouvir ou por estar ligado com outras fontes. Então, eu sugiro que se valorize realmente os 4 pilares da restauração, busque realmente a convicção de Deus, porque isso é realmente coisa dele. Foi Ele que nos deu, é Ele que tem nos ajudado a desenvolver, é Ele que tem colocado a sua mão, é busca de oração, é busca de confirmação. Então fica a dica para que
os pais, os membros da família estejam motivando os seus a valorizarem os 4 pilares da restauração. Isso diz respeito ao contexto familiar. Se eu quero saúde para minha família, se eu quero ajudar a minha família, se eu quero ser um instrumento de Deus na vida da minha família, eu preciso valorizar o que Deus tem colocado na minha vida e motivar aos outros a valorizarem também. Fazendo isso, nós vamos dar um suporte à nossa família, nós vamos ajudar a nossa família no que diz respeito ao compromisso com Deus, à vida espiritual, ao crescimento espiritual. Mais um ponto que eu quero destacar também aqui para a amada igreja, para os queridos irmãos, é que nós precisamos realmente ser esse suporte na nossa casa. Nós precisamos realmente buscar a convicção de Deus para o conhecimento, para o entendimento das atividades estabelecidas por Deus, que tem esse objetivo de trazer cura e libertação na nossa vida. Isso deve ser uma ferramenta que venha a ser primária na minha vida, venha a ser colocada realmente em primeira instância, porque o texto diz: coloque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu acredito que, quando eu valorizo uma ferramenta que Deus colocou na minha vida, para me dar um suporte espiritual, para que eu possa ouvir Deus com clareza, para que eu possa receber dEle o que eu preciso para o meu crescimento espiritual, aí eu vejo como estar colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu não venho para a igreja para servir a Deus. Eu venho para a igreja para receber suporte de Deus, para aprender de Deus, para desenvolver um relacionamento com Deus e com os irmãos e ser abençoado por Ele através do Evangelho. O serviço a Deus, ele não se restringe à igreja. O serviço a Deus, na verdade, é aonde eu estiver, toda hora, todo momento, eu sou um servo de Deus. E o entendimento de que os 4 pilares, ele é um suporte para a minha vida, ele é uma ferramenta de Deus para a minha vida, a partir do momento que eu valorizar, a partir do momento que eu me comprometer, me interessar e buscar, como quem busca um tesouro escondido, eu vou estar colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu creio que Ele é fiel para cumprir o que Ele diz, que todas as coisas que eu preciso, que Ele sabe que eu preciso, Ele mesmo vai acrescentar na minha vida. Então, a reflexão é aquilo que eu tenho para compartilhar com a igreja, com o povo de Deus, e que você possa estar ouvindo essa reflexão juntamente com a sua família e desenvolvendo aí num debate familiar sobre essas verdades que o Senhor está nos falando nesse momento. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.